Boa noite a todos, graça e paz, mulher linda. Cadê as mulherada? Gente, enquanto as mulherada entram aí, eu vou deixar um recadinho para você. Eu quero convidar você para o meu grupo fechado do Instagram. Lá eu ministro todos os dias uma ferramenta do autoconhecimento. Também ministro orações, também trago uma palavra bem breve. É um grupo fechado, não fica aberto para não ter muita bagunça. E eu convido você para entrar lá. Para você entrar lá, você só vai na minha bio, clica lá no link da bio e você vai cair direto no grupo fechado do Instagram, não, do WhatsApp. E nesse grupo é só mulherada. E quem também tiver interesse de entrar no meu direct para falar comigo, pode entrar lá que eu mando o link pelo direct, tá bom? E eu tô muito feliz porque eu tô recebendo muito feedback, testemunho de pessoas que está lá no grupo e que já teve as suas vidas transformadas por aquilo que o Senhor tá operando através das ministrações que eu estou trazendo lá. Então, mulher, não fique de fora, é um conteúdo gratuito, de muita qualidade. Lá eu coloco ferramentas do autoconhecimento para você fazer uma autoanálise. Às vezes, mulherada, algumas pessoas não conseguem mudar, não é porque não quer, é porque não sabe, é porque não tem conhecimento. Tem uma frase muito interessante do Paulo Vieira que eu sempre ministro ela. O resultado que você não tem é porque você não sabe, porque se você soubesse, você teria. Então, às vezes a gente não consegue avançar em algumas áreas, é porque falta conhecimento, falta sabedoria naquela questão. Olha o que diz lá no livro de Oséias, diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes é conhecimento da palavra, às vezes é conhecimento do autoconhecimento, de se conhecer a si mesmo. Já tô vendo as mulheradas entrar. Ai, já fico feliz. É muito bom, parece que eu não tô falando sozinha. Ó, já tá aí comigo a minha intercessora, que é administradora do meu grupo secreto lá do WhatsApp, a Josefa Cruz. Obrigado, Josefinha. Eu quero fazer um pedido para você, mulher. Tem um aviãozinho bem aqui do lado. Você clica nele e você vai compartilhar esse conteúdo com pelo menos 5 mulheres. 5 mulheres. Através dessa ministração que você compartilhar, 5 mulheres vão ser alcançadas com o poder do Espírito Santo de Deus, e alguma coisa dentro delas vão fluir. Porque hoje o Senhor me trouxe aqui com uma palavra. Não é autoconhecimento, é a palavra que vai trazer transformação para a sua vida. Apesar de eu amar muito o conteúdo do autoconhecimento, mas eu quero trazer essa palavra do Salmo 32, que o Espírito Santo ardeu demais no meu coração. Foi uma palavra que o próprio Deus trouxe para eu trazer para você. Então, fica ligadinho naquilo que eu vou ministrar aqui, e se isso fizer sentido para você, deixa aí o seu comentário, que eu quero ver o seu comentário e depois eu quero falar com você. Deixa aí seu comentário, mulher, vai me deixar muito feliz o seu feedback. Acabei de receber um feedback de uma pessoa do grupo que falou que está sendo muito valioso essas ministrações e que também está trazendo muita clareza para a vida dela. Também recebi outro feedback de uma pessoa que acabou de postar aí na minha bio para estar seguindo esse meu conteúdo, e eu fico muito feliz. O seu feedback, mulher, é a concretização daquilo que o Senhor está dizendo para eu fazer. E pode ter certeza que alguma coisa vai trazer clareza no seu intelecto, no seu entendimento. Mas antes de começar, eu quero fazer uma oração por você. E se você puder, mulher, estender a sua mão aqui com a minha e pensar em Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu já consagrei esse momento para o Senhor, mas uma vez eu consagro para Ti.
Que essa ministração, Pai amado, venha alcançar corações e que o Senhor venha falar por intermédio da Tua palavra. Pai, venha operar de forma sobrenatural que só o Senhor sabe fazer. Pai, venha trazer clareza, venha trazer entendimento, venha trabalhar na mente. Nós sabemos que o Senhor trabalha dentro do nosso intelecto. Por isso, Pai, que todas as mentes que estão cativas por mentiras, por traições, por abuso, pelo poder que há na autoridade do Teu nome como ministra do Evangelho, eu repreendo, Pai. E que o Senhor venha fluir de forma plena nessas mentes, e que elas venham, Pai amado, de encontro à Tua verdade, e que a Tua verdade venha trazer transformação, que venha trazer libertação, que venha trazer restauração. Tudo isso eu te peço para a glória do nome de Jesus. Bora, mulherada! Então, o Senhor me entregou aqui, mulher, no livro de Salmo 32, e depois eu quero dar uma olhadinha aqui nos comentários, que já tem algumas pessoas ao vivo comigo. Só que para eu não ficar dispersa, eu quero que você compreenda que no livro de Salmo 32, eu quero ler ele para você, que diz assim: como eu vou jogar tudo pro feminino, porque eu tô lá no grupo das mulheres, então essa é a linguagem que eu vou usar aqui. Mas se tiver homem, pode pegar essa palavra para você também. Como é feliz aquela que as suas transgressões são perdoadas e apagadas. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa, a quem o Senhor não vê hipocrisia. Mulher, dentro do livro de Salmos, o Senhor me entregou essa palavra que veio ao meu encontro e vai falar muito a respeito de perdão. Aqui o salmista, ele identificou nele uma raiz de tristeza, de amargura, e ele sentiu dentro dele um incômodo, e na sua grande maioria, às vezes, seja muito bem-vinda, Flávia, obrigada por você ter me marcado lá no post, e às vezes esse incômodo, essa tristeza passa despercebido, e segue semana e assim vai. Só que quando o salmista começou a observar aquela sensação, aquele desconforto, aquela sinal de tristeza, de amargura, ele narra lá no versículo 32:3 assim. Ele diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então ele auto-identificou que dentro dele, enquanto ele mantinha calado, quieto, aquilo não surtia efeito. E eu quero trazer para dentro do nosso contexto de mulher, assim, quantas das vezes a gente está triste, insatisfeita, frustrada, infeliz com alguma coisa e fica quieta achando que vai resolver, não vai. Às vezes a gente foge de conversar com alguém que nos feriu, com mais medo de se ferir, mas como é bom a mesa redonda. Que mesa redonda é essa? É a mesa redonda de você chamar a pessoa para conversar. É a mesa redonda dentro do seu relacionamento com o seu marido, de expor para ele a sua dor, expor para ele a sua ferida. Mas aqui dentro deste contexto, gente, me dá um feedback aí. O som tá bom? Tá muito alto o meu fundo musical? Eu quero saber. Dá um feedback aí. Senão eu vou falando igual uma metralhadora. E daí? Josefinha, o som tá bom? O fundo tá bom? Dá um feedback aí. Tá ótimo, a Flávia falou. Obrigado, Deus abençoe. Então, dentro desse contexto, o salmista identificou nele mesmo como é bom o nosso estado atual para você fazer uma autoanálise. Como que você está hoje? Como que está o seu relacionamento com Deus? Ah, Cleide, meu relacionamento com Deus está bom. Tá bom como? Você se relaciona com Ele todos os dias? Tá bom como? Você sente Ele? Tá bom como? Porque às vezes tá bom dentro do seu critério. E dentro do critério de Deus, você já se perguntou? Então aqui vai ter muitas perguntas para trazer clareza para a sua vida. É isso que muda. A mudança se dá aqui, amados. A mudança se dá aqui, amadas, na mente.
E da mente vem para o coração. Então, quando o salmista começou a identificar, ele fez essa autoanálise e ele mesmo falou para ele: enquanto eu escondia todas as minhas dores, o meu pecado, as minhas transgressões, o meu corpo ficava prostrado, ficava oprimido. Só que eu acho tão lindo que ele mesmo sozinho, ele identificou isso nele. E ele dizia assim: e a tua mão pesava sobre mim e me trazia um esgotamento. Amados, como a tristeza, a amargura, a falta de perdão pesa sobre nós e traz esse esgotamento. Essa palavra está lá no Salmo 32:3. Só que quando a narrativa mostra que ele enxergou isso, ele identificou isso nele, ele teve uma atitude, ele foi buscar a solução. E na sua grande maioria, sabe o que interrompe a gente de viver uma vida plena? É que a gente sente determinadas coisas e a gente não vai buscar a solução. Aqui o salmista foi diretamente com o Pai, foi diretamente na fonte, foi diretamente com Deus. Mas tem momentos na nossa vida, amadas, que a gente precisa pedir ajuda. Na área espiritual, sim, mas a gente também precisa procurar um terapeuta, a gente precisa procurar um psicólogo, a gente precisa procurar alguém de confiança para abrir a nossa boca e falar. A pessoa nem vai resolver nada, mas quando você fala, você expõe a sua ferida, e quando você expõe a sua ferida, automaticamente vem a cura. Mas não é você fazer publicidade da sua dor nas redes sociais, não é você jogar as suas mazelas para qualquer um, porque não é todo mundo que vai entender aquilo que você sente. E também não é todo mundo que vai se sensibilizar com a sua dor. Tem pessoas que vai tripudiar. Só que dentro desse contexto, o salmista foi direto ao Senhor. E quando ele vai com o sentimento de expor aquilo que ele está sentindo. E olha que eu coloquei aqui, ó. O salmista narra a sua culpa. Porque ele está dizendo: enquanto eu escondi o meu pecado, enquanto eu escondia o meu pecado, o meu corpo definhava. E quando ele consegue entender sobre culpa, ele está colocando uma autorresponsabilidade sobre ele. Na sua grande maioria, a gente quer passar um pano para nós mesmas. A gente se vitimiza. Às vezes a gente é vítima mesmo, mas a gente não tem que vestir a roupa de vítima. Porque a vítima indefesa não vê solução em lugar nenhum. É você jogar no ventilador a sua dor e falar com entendimento aquilo que está causando esse buraco dentro de você. Olha aqui que eu coloquei aqui. A culpa é gerada aqui, ó, no intelecto, mas ela também é responsável por gerar arrependimento. Como é importante a gente identificar essas culpas, porque através do nosso intelecto vai gerar um arrependimento, e é nessa chave que eu quero que gire algo de você. Porque não adianta você ter culpa, sentir culpada, mas dentro dessa culpa não vir com um gesto de ação, para você expor essa culpa, expor essa dor, para trazer uma solução para o seu problema. O arrependimento é a solução que nos leva a reconhecer o nosso erro. Olha o que a Escritura diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amadas, a gente sempre vai estar dentro dessa esfera de errar, acertar. O que não pode é a gente se vitimizar e passar a vida toda com sentimento de culpa. E essa culpa sem arrependimento não gera transformação. Só gera transformação quando essa culpa ela vem com essa solução de reconhecer o nosso erro. E isso aqui gira uma chave dentro da gente, principalmente quando a gente consegue liberar o perdão, liberar o outro. É tão triste que eu atendo várias mulheres e o que eu mais vejo é pessoas acorrentadas num sentimento de tristeza,
de amargura, porque foi traída, porque foi trapaceada, enganada, lesada, roubada, porque foi violentada, abusada. Só que quando você libera o perdão, esse perdão traz para você uma consequência tão fantástica. Só que enquanto a pessoa fica naquela esfera de alimentar a sua dor, raiva, ira, mágoa, ela vai ser corroída pela culpa. E essa culpa que não vem junto com arrependimento de ir solucionar esse problema, vai trazer remorso. Lá na frente eu vou falar sobre a raiz do remorso, quais são as consequências dela, mas agora não é momento. Só que quando essa chave gira diante de você, que você tem que liberar o perdão, é você que é liberada. Tem aquela expressão que a raiva, o ódio, é você beber um veneno querendo que o outro morra, mas quem morre é você. E na grande maioria, eu vejo pessoas que carregam mágoa e culpa de pessoas que... Tem pessoas que nem sabem que te feriu, nem sabem que te magoou. E você dorme e acorda ruminando aquele sentimento de raiva. E quando esse sentimento ele é muito forte, ele vai provocar hormônios, e esses hormônios vai virar doença, vai virar infecção. Você vai ficar uma mulher adoecida. Tudo isso porque não conseguiu liberar. Tanto é que o salmista diz: e enquanto eu não falei, o meu corpo gemia e definhava. Só que o que eu acho mais lindo, que ele diz aqui no 8, eu vou ler as escrituras, está no 8, ó. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado. A mudança, ela vem por intermédio do reconhecimento. E não é só diante da gente, é diante de Deus. Porque às vezes diante da gente a gente consegue identificar que tem alguma coisa errada, mas a gente consegue ir lá identificar e falar para o Senhor, e às vezes ir falar para a pessoa. Só que quando ele diz assim, que quando eu reconheci diante de ti, eu encontrei repouso, ele encontra cura, ele encontra recuperação. Ele confessou, e quando ele confessa, ele descobre que ele está livre daquilo tudo. E tem uma fala muito linda dentro do próprio versículo de Salmos, que é lá no 8, que ele sente Deus falando com ele. Mulher, às vezes a gente não sente Deus falar com a gente, porque entre eu e Deus pode ter uma raiz de amargura, de mágoa, de culpa, de raiva. Só que quando ele confessa, dentro desse salmo, o Senhor entrega uma palavra para ele. E olha o que ele diz aqui, ó. Depois que ele identificou, confessou, expôs a sua dor, no Salmo 8 diz assim, 32:8, e eu o instruirei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Mulher, Deus está dizendo aqui que quando você abre a sua boca para falar, para confessar, o Senhor está dizendo que Ele vai endireitar o seu caminho, Ele vai te ensinar, Ele vai cuidar de você. Só que em contrapartida tem um versículo que eu acho muito engraçado, quando, às vezes, dentro da narrativa, o Senhor ele usa coisas simples para pontuar algumas coisas. E olha no 9, diz assim: não seja como o burro ou cavalo que não tem entendimento, mas precisa ser controlado com freios e com rédeas. Ao contrário, não obedece. Olha a comparação que o próprio Senhor está ministrando para o salmista. Na maioria das vezes, esse encabestamento,
essas rédeas são a própria raiva, a ira que deixa a gente fixada só olhando para dor. Você já imaginou? Ter um cabestro na sua boca, uma rédea nos seus olhos, para você focar só na dor, e haja visto que tudo que você foca cresce, expande, e você só tem olhos para a dor, para o problema. E você é um imã, se você não sabe. A nossa mente, ela é quântica. O que é quântico? Quanto mais você pensa naquilo, mais você atrai o que você pensa. Só que o Senhor está dizendo aqui: eu vou te instruir no caminho que você deve seguir. Porque você foi uma mulher sábia. Você teve a atitude de confessar. Você teve a atitude de abrir a sua boca. E olha que eu anotei aqui para trazer entendimento para a sua vida. Quando a gente confessa, gera uma ação. E essa ação gera um comportamento. E esse comportamento dessa ação nos faz experimentar o perdão. Nos faz experimentar a cura. Isso daqui é uma chave para quem compreende quão valioso é a gente abrir a nossa boca e expor as nossas dores para Deus e para as pessoas certas. Porque o nosso comportamento vai mudar. Porque a nossa mente vai ser transformada. Porque a gente vai experimentar a cura. E como é fantástico a gente andar com a cabeça erguida, levantada. Porque não existe nenhuma condenação. Olha que as Escrituras narram: não existe nenhuma condenação para aquelas que estão em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a sua dor, segundo o seu pecado, mas vive segundo a vontade do Senhor. Conseguiu abrir a boca e liberar, conseguiu falar, conseguiu expor. E dentro desse contexto, a pessoa ela consegue liberar esse perdão e ela consegue experimentar uma limpeza da sua culpa, uma limpeza dos seus traumas, uma limpeza do seu medo, e ela consegue ficar leve. Como é maravilhoso ressignificar algo. Como é maravilhoso ressignificar culpa. E na sua grande maioria, às vezes a gente se sente culpada por coisas que nem são reais. Às vezes são fruto de uma interpretação que a gente criou. Eu descobri que, baseado nas nossas crenças, a maioria das coisas que a gente vê é baseado naquilo que a gente tem na nossa vivência. Quantas das vezes você se depara com pessoas que ela compreende tudo errado? Você fala A, ela entende B, você fala B, ela entende errado. Mas por quê? Porque foi uma pessoa muito ferida e muito machucada. E pessoas que não conseguem liberar o perdão, a raiva, a ira, a mágoa, ela só consegue enxergar o outro com essa lente. E com essa lente ela também vai ser uma pessoa que vai ferir outras pessoas. Quando você vê alguém muito truculenta, alguém maldosa, alguém que não tem empatia, que não tem amor pelo seu próximo, é alguém que foi machucada, ferida e não conseguiu superar e nem liberar. Daí ela fere. E quando ela não fere os outros, sabe quem ela fere? Ela mesma. Ela é vítima dela mesma. Daí ela é ruim para ela mesma. E eu vou abrir o meu coração. Boa noite, Dona Tec, casa. Deus abençoe sua vida. E eu quero aqui abrir meu coração para você. Que através do autoconhecimento, eu tive uma infância muito, muito difícil. E dentro das minhas formações do autoconhecimento, eu descobri que eu não era ruim para o outro. Eu era uma pessoa ruim para mim mesma. E como eu descobri que eu era ruim para mim mesma? Com o meu comportamento comigo mesma. Então, quando a vida me oferecia algo ruim, eu aceitava esse algo ruim
como sendo algo verdadeiro e que eu merecia. E olha a minha fala. Eu falava para mim mesma. É muito forte isso daqui. Eu mereço sofrer dessa forma. Eu devo ter feito alguma coisa muito ruim. Eu via com a lente das minhas dores, dos traumas, da orfandade, do sofrimento. E quando eu mergulhei no autoconhecimento, eu descobri que eu não merecia isso. E por que eu era tão ruim para mim e severa comigo mesmo? Por causa de uma crise de identidade. Porque eu não fui validada na minha infância, porque eu não fui validada na escola, porque eu não fui validada em lugar nenhum. E daí eu não me validava. Eu não amava eu. Eu amava o meu próximo, mas eu não. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que adianta você amar o outro se você não se ama? O que adianta? Se o bem mais precioso é você, e haja visto que você só vai oferecer para o outro aquilo que está aqui dentro de você. Por mais que eu tinha empatia pelo outro, eu nunca ia oferecer para o outro na sua plenitude aquilo que o outro merecia, porque eu não conseguia me amar. Porque dentro de mim existia um buraco que só foi sanado quando eu tive entendimento. E esse entendimento se dá no intelecto. E eu já era uma mulher cristã que estava dentro da igreja, ó. Só que o salmista, ele foi tão inteligente que ele identificou nele sozinho. Às vezes tem que alguém pegar a gente pela mão e falar assim: você é boazinha? Você é boazinha para os outros? E por que os outros é maldoso para você? E por que você aceita a maldade do outro? E por que você está num relacionamento de abuso? Porque quem se ama de verdade se respeita. Quem se ama de verdade não vai aceitar os maus tratos do outro. E essas fichas, elas caem. Cai aqui, ó, no intelecto. Quando a gente começa a prestar atenção nas nossas falas, nos nossos comportamentos, na nossa postura. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Quando a gente começa a prestar atenção no nosso comportamento, ele vai denunciar se a gente de fato perdoa de verdade ou a gente só verbaliza. Verbalizar só não resolve, amados. É de dentro para fora. Porque se for de fora, o peso continua, a dor continua. Daí eu tive que abrir essa ferida e falar: Deus, por que eu sou tão ruim comigo mesma? Daí uma chave abriu. Porque aos 11 anos, meu pai saiu de casa de uma forma brusca. Ele morreu, vítima de um assalto. E eu achava que a culpa era minha. Se meu pai saiu de casa, morreu, é porque eu merecia. Tão cedo, não sabia lidar com as minhas emoções. Fugi a vida toda. Não chorei o luto do meu pai. Porque quando eu vi aquela cena da minha mãe debruçada em cima de um caixão, sofrendo, falando que não ia conseguir cuidar dos meus irmãos, inclusive eu estava ali no meio, eu falei assim: eu não preciso de ninguém que cuide de mim. Eu já sou grande o suficiente para cuidar de mim mesma. E essa cena veio aqui, ó, na minha mente. E sabe como veio essa cena? Através de uma sessão. Uma sessão de coach, de autoconhecimento. Às vezes você não se conhece. Às vezes você não sabe porque você tem certos comportamentos. Às vezes você não sabe porque você, às vezes, tem certas falas. Você só vai experimentar o amor de verdade quando você se amar também. Porque não é só baseado em amar os outros. É baseado em amar você. E quando você se ama, você desenvolve o seu dom, o seu talento, as suas habilidades, as suas competências. Porque você descobre que você não vive para você, você vive para o outro, para oferecer para o outro um dom que o próprio Deus colocou em você. E você vai derramar no outro. Daí você não vai mais viver por validação do outro.
Porque cada um oferece o que tem. E mesmo alguém oferecendo coisa ruim, você é um manancial que você foi curada, tratada, você vai despejar coisa boa. Gente, se isso faz sentido para você, deixa aí seu comentário, que eu quero ler depois. Agora eu não consigo, mas eu quero. Deixa aí. O arrependimento opera a transformação de dentro para fora. Foi exatamente o que eu vivi. Eu caí como uma criança, eu comecei a me arrepender, porque existe uma criança interior dentro da gente e ela nunca vai crescer. Nunca vai crescer. Ela sempre vai ser um bebê que precisa de afago, que precisa de carinho. Olha, tá aqui, eu estou precisando de ajuda. Entra lá no meu direct. Eu ajudo você. A gente tem uma criança interior que precisa de ajuda, precisa ser acolhida, precisa ser amada, precisa ser respeitada. E quando a gente não tem consciência disso, a gente vai igual um tratorzão por cima da gente mesmo. Só vem coisa ruim e a gente acha que merece. Só vem pessoas maldosas do nosso lado e a gente acha que isso tem que suportar e merecer. E não é. Você tem que filtrar o que é bom e o que não é. Aqui, ó. Então o salmista, voltando para o texto das escrituras sagradas, não quero fugir muito hoje, tá, gente? Então o salmista, ele reconheceu, olha que lindo, ele reconheceu diante de si. Primeiro passo para a mudança, não é reconhecer diante dos outros, é reconhecer diante de si. Só que quando ele reconhece diante de si, ele vai diante do Pai. E olha que diz lá no 32. Então reconheci diante de ti, diante do Senhor, e não encobri as minhas culpas. E olha o que diz a respeito de culpa. Sentir culpa representa uma capacidade de assumir os nossos erros. Então, amadas, a gente sempre vai sentir culpa. É o nosso intelecto avisando que alguma coisa está errada. É a nossa capacidade de assumir os nossos erros. Mas isso só é validado quando vem com uma ação. Não adianta sentir culpa e não ter junto um ato de ação para transformar a sua vida. Senão você vai ser a eterna culpada e depois essa culpa vai ficar ruminando na sua mente, vai gerar depressão, tristeza, amargura e até remorso. Vou chegar no remorso ainda, minha filha. Então, quando essa culpa vinha acompanhada de uma ação, qual é essa ação? Essa ação é de fazer alguma coisa em prol desse sentimento. Caso do contrário, se essa culpa não vem acompanhada de uma ação que vai promover alguma coisa, alguma transformação, o salmista foi diante de Deus. Às vezes você vai ter que ir diante de um terapeuta, de um psicólogo, diante de uma amiga, diante de um pastor, diante de uma pastora, falar, confessar, pedir ajuda, porque aquilo que você não fala, mata você. Só que quando ele teve essa ação, ele foi transformado. Só que agora eu quero falar de pessoas que têm culpa. Sente culpa e não consegue liberar o perdão, e não conseguir liberar o perdão por causa dessa culpa transforma em sentimento de remorso. E sabe qual é o sentimento de remorso? Ele é acompanhado com o sentimento de autocondenação. É muito forte isso. Mulher, não deixa de falar, não deixa de expor a sua dor para pessoas que podem te ajudar, para não virar esse remorso, uma autocondenação aqui, ó, na mente. E essa autocondenação vai fazer você se sentir indigna, mal amada, mal aceita. É um descontentamento tão grande que você não vai se sentir feliz em lugar nenhum. E pior do que isso, você não vai enxergar o amor dos outros. Porque com a lente da autocondenação,
a gente não consegue ser nutrida pelo amor do outro, porque o amor do outro não consegue atingir a gente, porque a gente está tão corrompida aqui dentro com essa autocondenação, que a gente não tem olhos para se abrir, para experimentar o novo, o amor, para experimentar, desenvolver suas habilidades, seu dom, sua competência. Não tem, porque você está se autocondenando. Sabe de quem que eu lembrei? Eu lembrei de Judas. Porque Judas, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. E por sentir remorso, ele foi lá e se suicidou. Porque ele queria matar a dor dele. O remorso, ela é uma autocondenação. A gente está morrendo viva, porque a gente não conseguiu abrir a boca. Até se arrependeu, mas não conseguiu liberar o perdão, não conseguiu ter uma ação. É difícil, né? É complicado. Mas em contrapartida eu quero falar do perdão. O perdão garante uma limpeza dessas emoções. Olha que lindo. Só o perdão garante a limpeza dessas emoções destrutivas. Amadas, você quer ser limpa por dentro, no seu intelecto? Faz igual o salmista. Libere esse perdão. Esse perdão tem a função de trazer cura, libertação, transformação, vai ressignificar a sua dor. Sabe, eu ressignifiquei a minha dor dentro disso que eu acabei de mencionar com você. Sabe como? Com as falas que eu falei para mim mesmo. Que o meu pai era bom, ele me amava. Ele só não pôde cuidar mais de mim porque no meio do trajeto a vida dele foi ceifada. Eu tive que ressignificar isso para me sentir amada pelo meu pai, para eu me amar e para o meu relacionamento com Deus ser mais intenso. A falta de perdão, ela atrapalha até o seu relacionamento com o pai, porque quando você está amargurada, triste, o seu relacionamento com Deus ele não é legal. Você vê um Deus punitivo, mas é a sua visão que está vendo um Deus assim. A gente cria a visão de um Deus que castiga, porque a gente se sente castigada, porque a gente se sente maltratada. Mas esse sentimento foi gerado aqui, ó, nos traumas, nas crenças, nos abusos, nas mentiras que a gente sofreu na nossa tenra infância. Eu fui a criança mais feinha da sala de aula que menos tinha resultado no intelecto. A pior nota era minha. E durante muito tempo eu me sentia inferiorizada por isso. E quando ressignifiquei tudo isso, eu comecei a desenvolver algo em mim que eu nem sabia que existia. Essa facilidade de me comunicar, de pregar, mas tudo isso foi desenvolvido, foi aprendido, foi treinado. Eu quero falar algo para você. Se Deus fez em mim coisas grandiosas, que tinha a pior nota da sala, que vinha de um contexto de pobreza, de miséria, de orfandade, de criminalidade, Deus pode operar em você essa mudança, essa transformação, porque existe algo que queima dentro de você, mulher, para fazer em prol de você, da sua família, em prol do reino. Ou você acha que você nasceu para desfilar com a sua beleza aqui na terra? Não! Você nasceu com um dom, com um propósito, com um chamado. Hoje está sendo pura administração, não tem nada, pura Bíblia. Você nasceu com isso. E até quando? Vai passar anos e anos e você não desenvolveu isso para Deus, para você. E eu vou falar para você, aquilo que você carrega, que você não desenvolve, Deus vai cobrar de você. E também vai trazer dor. Porque como é ruim e difícil você querer fazer algo e você está amarrada dentro de você, dentro das suas dores, dentro da sua crença, dentro da falta de perdão. Tem algo que quer explodir dentro de você. É aquilo que Deus colocou.
É o seu chamado, é o seu dom e a sua habilidade. E eu estou ministrando aqui, ó. E eu vou abrir uma mentoria. É com quem quer. É com mulheres ousadas. É que mulheres que estão cansadas de viver o mesmo. De viver a mesmice. De olhar para sua vida daqui 2, 3 anos. Você já imaginou olhar para sua vida daqui 2, 3 anos e você está vivendo do mesmo jeito? Isso vai te trazer contentamento? Se você vai trazer contentamento para você, esse conteúdo não é para você. Desculpa falar isso. Porque esse conteúdo é para transformar a vida de quem se autoanalisou e precisa de ajuda. Não é para quem tá bom. É para quem tá no processo. Eu também tô no processo. Essa palavra veio primeiro para mim. Primeiro para mim. Vou finalizar, amadas. O principal propósito disso daqui é fazer girar uma chave dentro de você e você compreender que aquilo que você carrega é muito grande. É maior do que as mentiras, do que os abusos, é maior do que qualquer coisa que te aprisiona dentro de um ambiente de tristeza, de amargura. E o papel principal do perdão é trazer uma libertação mental e uma libertação física. É você respirar mais leve. É você viver a plenitude de Deus. É você ser livre. É você ser plena. É você ter uma linguagem de filha, não de escrava. Porque pessoas feridas, elas ferem, mas a linguagem dela é de escrava, é de medo, é de raiva, é de ira. Mas a linguagem de uma pessoa que foi curada, liberta, transformada, perdoada, é uma linguagem diferente. Ela trata ela diferente, ela trata o outro diferente. E é exatamente isso que essa palavra veio para trazer, essa transformação na sua vida. Mulher, eu quero orar por você. E eu quero fazer um pedido para você. Compartilhe essa live com várias mulheres, para ajudar outras mulheres a ser curada, liberta, no seu intelecto, na sua mente. Porque a mágoa, a ira gera câncer, gera depressão, gera esse remorso, essa autopunição, esse aprisionamento na mente. Amém? Estenda sua mão. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas mulheres que receberam essa palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha trabalhar na sede das emoções, para trazer clareza, para trazer cura, para trazer libertação e transformação. E que o Senhor pode operar, Pai, de uma forma sobrenatural, porque só o Senhor pode fazer isso, Pai. E que elas venham dar total liberdade, Senhor. E que elas venham ter entendimento de expor as suas dores para um Deus eterno que pode trazer um bálsamo de Gileade, um bálsamo curativo, terapêutico e libertador. E que elas venham desenvolver todos os dons, competências, habilidades que elas têm, que elas possam ser ativadas no Espírito, Pai, e que elas possam ressignificar sua dor, e naquilo que elas foram feridas, elas podem ser um bálsamo curativo na vida de outras mulheres, levantar outras vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulherada linda. Deixa eu falar algo para você. Se porventura você que tá aí não tá no meu grupo fechado do WhatsApp, clica lá no link na minha bio que você vai ser direcionado. Jardim da Mente, o nome do grupo. Quem é que você permite morar no jardim da sua mente, que constantemente tá trazendo os mesmos resultados? Para repensar, né?
Mulherada, um beijo no coração, fica com Deus. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Aqui, ó, a Flávia tá dizendo amém. Obrigado, viu, minha querida? Aqui, ela tá dizendo, a minha psicanalista disse que eu ressignifiquei. Aí sim, aí sim. Todos nós damos sinais na aparência. Engana, mas os sinais são físicos, não é verdade? Aqui, ó, tá dizendo, o corpo literalmente adoecia, as emoções fazem a gente adoecer. A Josefinha tá dizendo verdade, não sei do que, mas é verdade. Você tem razão, a Kátia tá aqui. Kátia, um beijo, minha querida. Ai, que linda, tá aqui também. Tem um amigo aqui também, Amarildo, até de óculos eu tô enxergando mal. Amarildo da Silva, Deus abençoe a sua vida. Gente, eu vou embora. Toda terça-feira, às 21 horas. Se eu não tiver agenda para ministrar, eu tô aqui. Tá bom? Um beijo no coração. Fica com Deus. Tchau.